A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Entramos agora, na página 179, com o livro de Levítico. Desde Êxodo 19:1, Israel estava acampado no Monte Sinai. Do passado estavam levando a certeza de que há um Deus redentor e que conduziria o povo da aliança pela convicção do que ele iria fazer diante de todas as nações. O reino teria sido o ponto central desde o tempo da criação e agora deveria dar continuidade à administração. Daí porque todos os conceitos da aliança serem explicados e aplicados, exigindo de Israel, como nação teocrática recém-formada, que vivesse, servisse e adorasse como tal, representando o reino cósmico dentro do contexto da aliança e sob a liderança mediadora. Israel deveria, como povo eleito e recém-constituído, viver como agente do reino de Deus, administrando toda a terra e tendo como tarefa primordial ser o representante de todos os povos. E essa a atribuição que Israel deveria ter abraçado e que, na verdade, não conseguiu. Nome do livro, Levítico, vem da Vulgata Latina, que adotou o nome, o Livro dos Levitas. O termo Levitas pode ser uma referência à tribo de Levi, também uma referência à casa de Arão, que também era levita. No hebraico, todas as palavras iniciais com o título "e ele", chamou ele, o Senhor, destacando a autoridade e iniciativa de Deus no estabelecimento das regras que regem o culto aceitável. Propósito. É evidente que o livro faz parte da grande seção de instruções e regulamentos que vai de Êxodo 25:1 a Números 10:10. Fica claro que Levítico não propõe uma alegoria histórica unido com as leis, mas trata-se do relato de como Deus fez nascer a nação. Uma história adornada com as leis de culto e ordem civil. Há quem defenda que o livro era utilizado exclusivamente pelos sacerdotes, o que não pode ser comprovado devidamente. Inclusive, isso pode até ser refutado porque um povo que não tinha conhecimento da sua ordenação jurídica, das suas leis, ele não poderia cumpri-las integralmente se ele não tivesse conhecimento. Então não poderia ser um livro só para os sacerdotes, mas pessoas do povo também teriam que ter conhecimento, porque quando você transgride uma lei, você precisa ter conhecimento que você não poderia ter feito aquilo. E sem conhecer o que pode ou não pode, não haveria essa condição. Né? Não há descrição dos instrumentos requeridos para matar, esfolar e cortar um animal, que estava dentro das ordenanças do Levítico. Tal conhecimento permitiria. O livro foi compilado para instruir a congregação com respeito ao culto, orientar quanto aos procedimentos corretos para realizar o sacrifício, determinar o calendário a ser observado e estabelecer a forma de vida do povo santo. Tal conhecimento permitiria ao povo realizar o culto a Deus de maneira aceitável, de maneira que agradasse a Deus. Fiscalizar as atividades dos sacerdotes e verificar se os líderes cumpriam a lei. Nós estamos na página 180, o conteúdo do livro de Levítico. O livro de Levítico frequentemente é dividido em 6 partes. A primeira trata-se da regulamentação para o oferecimento de sacrifícios, que vai do capítulo 1, versículos 37 ao 38. Tá? A segunda parte dessa primeira divisão, encontramos o sacrifício que proporciona expiação ou perdão, ou seja, a oferta pelo pecado e a oferta de culpa, que estão no capítulos 4 e 5.
Qualquer sacrifício poderia ser oferecido. Bom, vamos lá. Na segunda parte do capítulo 4 e 5, apresenta os regulamentos para os dois principais sacrifícios expiatórios. A oferta pelo pecado de purificação e a oferta pela culpa, também chamada de oferta da reparação. A segunda divisão do livro, capítulo 8 ao 10, tem um relato da ordenação de Arão e seus filhos como sacerdotes, acompanhado com a oferta dos primeiros sacrifícios no santuário recém-erigido. Na terceira divisão do livro, capítulos 11 ao 15, encontramos uma série de leis para regulamentar a pureza ritual com o propósito maior de relatar a santidade de Deus, ponto essencial para que o povo se preparasse para entrar na presença de Deus. Tá? Na quarta divisão, capítulo 16, apresenta os regulamentos para o dia da expiação, incluindo uma descrição minuciosa do ritual que garantia a expiação de toda a nação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos, a fim de oferecer oferta de purificação, onde Deus estava entronizado acima dos querubins. Ali, o sacerdote aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório, depois aspergia sangue do altar, no altar principal, no pátio para purificá-lo. No mesmo dia, oferecia a oferta do bode vivo para Azazel, identidade incerta, não se tem conhecimento. Às vezes traduzidas por bode expiatório. Supõe-se que Azazel se referia a uma região demoníaca localizada no deserto. A quinta divisão, do capítulo 17 ao 26, é conhecido como Código de Santidade. Há quem diga que se trata de um código antigo de leis que circulavam antes mesmo da Constituição legal em Israel. Aqui temos a expressão "Eu sou o Senhor" e "Santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo". Nessa mesma seção encontramos uma subdivisão. Primeiro 17, destacando as leis que restringem o sacrifício de animais na tenda do tabernáculo, e em seguida o 18, leis relacionadas à vida familiar e às relações sexuais. Na terceira parte, 19, temos conselhos quanto à vida santa envolvendo a vida social. Quanto a esses conselhos, no 19, destacam-se as questões éticas e cívicas, onde Israel é chamado para ser santo com o próprio Deus. Na quarta parte, temos ainda, na sétima parte, o calendário das festas e dias sagrados, destacando que Deus é o Senhor do tempo. Nesse calendário destacam-se as festas da Páscoa, dos Pães Asmos e a festa das semanas. Todas elas no período da primavera. E ainda teremos a festa dos tabernáculos no outono. Essas festas obrigatórias, festas nacionais obrigatórias, onde o povo comparecia para sacrificar e adorar a Deus. Então, estrutura do livro, página 182 estamos. O livro apresenta uma facilidade de manuseio devido à sua estrutura. Pode-se destacar 5 categorias. Primeira, dedicação. Segunda, meditação. E a primeira dedicação, que vai do capítulo 1 ao 7. Meditação, vai do capítulo 8 ao 10. Separação, vai do capítulo 11 ao 22. Consagração, dos capítulos 23 ao 24. E ratificação, dos capítulos 25 ao 27. Esse modelo resume todo o conteúdo do livro e expressa a importância das ofertas, das reflexões dos sacerdotes, da eleição do povo da aliança e do memorial como testemunha às nações, e destaca a soberania de Deus, que é o governante central. Nesse livro encontramos muitos tipos da obra salvífica de Jesus Cristo. Nós estamos na página 183, a teologia em Levítico.
O livro apresenta temas relacionados à obra redentora de Cristo, bem como a perseverança do relacionamento de Deus com o seu povo, a descrição da presença real de Deus no meio de Israel, como a revelação dos atributos como santidade, justiça, amor, sabedoria e graça. Contudo, precisamos analisar nesse livro conceitos como pecado e expiação, adoração e as consequências do reinado de Deus na vida dos filhos da aliança, como também a relação povo, terra e Deus dentro do ângulo da ética. Com isso, temos a oportunidade de ampliar princípios no livro com a atual geração. Deus, sua presença e reinado. Deus se revela como o rei soberano que acabara de dar a garantia da aliança. O termo, eu sou Deus e eu os escolhi entre todas as minhas nações para ser a minha possessão preciosa, indicam a complexidade da relação entre Deus e Israel. Essa relação revela a presença amorosa e pastoral de Deus quando conduziu seu povo a entender as formas de relacionar com a sua santidade e justiça, dando evidências concretas de que Deus continuaria sempre presente, amoroso, cuidadoso, ainda que fosse um Deus santo e majestoso. Conforme o caráter de Deus e a sua revelação como rei em Israel, o povo necessitaria da compreensão prática da santidade de Deus, isso porque o santuário estava à vista da nação de Israel e no local Deus manifestaria sua presença. Daí tem-se em Levíticos o termo santuário, que indica estabelecer ou habitar. Significa um lugar de paz e segurança também. Porém, o mesmo termo é derivado da palavra santo, muito repetido no livro, lembrando ao povo do caráter santo de Deus e advertindo contra a profanação ou corrupção. O lugar da habitação de Deus indicava essa santidade. Na entrada do tabernáculo deveria ser colocada uma bacia de bronze para fins da purificação. O sumo sacerdote e os sacerdotes lavariam as mãos e os pés nessa bacia antes de entrarem no tabernáculo. A santidade de Deus exigia essa lavagem para a purificação. Destaca-se a presença do reino de Deus na escolha do sacerdote e suas vestes, que incluíam um peitoral, uma estola feita de ouro, fio de lã escarlate, azul e linho finamente retorcido, tipo colete curto. Nas ministrações diante do Senhor, os sacerdotes representavam todas as tribos de Israel. Os levitas descendentes de Levi tinham um papel específico com relação à presença de Deus no meio de Israel. Eles foram escolhidos como substitutos dos primogênitos de Israel que haviam sido poupados quando da morte de todos os primogênitos egípcios que foram mortos. Deus manteve diante de Israel a experiência do primogênito ser poupado da morte. Depois, a ideia da substituição ganhou lugar e destaque. E, por fim, as tarefas especiais do próprio grupo de levitas dariam a ideia de terem um representante e mediadores em favor de muitos. Com tudo isso, temos a majestade e grandeza de Deus revelando a santidade e exigindo dos ministros testemunhos silenciosos dessa mesma santidade. As leis que constituem a ética em Israel, página 184, último tópico da Constituição. O livro de Levítico apresenta uma série de instruções que diz respeito à ética de Israel. E, claro, promove o encontro entre o relacionamento com Deus e as consequências desse relacionamento, afetando toda a vida prática da comunidade de Israel. Vimos que a estrutura do homem integral no Antigo Testamento implica na relação entre Deus, povo
terra, mostrando claramente o papel da ética no Antigo Testamento. Com isso, o tema do livro de Levítico é bem explícito e passa a ser um referencial para a memória de Israel. Em todo o Pentateuco fica evidente que a lei é destacada a fim de fornecer condições a Israel para viver na terra prometida. Daí, tem leis isoladas, tanto no livro de Êxodo como em Números. Contudo, fica claro que em Levíticos encontramos uma coleção que se relaciona com as demais leis de Israel. O livro da Aliança, Deuteronômio, é essencial para o relacionamento entre Deus e o homem, onde se destaca a coleção levítica. O livro de Levítico consiste quase que inteiramente em leis e regulamentos, com rápidas descrições e narrativas da ordenação de Arão, o trabalho dos sacerdotes e a morte de Nadab e Abiú. Os 7 primeiros capítulos contêm regulamentos para as diversas ofertas de sacrifícios, enquanto os capítulos 11 a 15 apresentam uma lista de alimentos puros e impuros, os quais dão instruções e detalhes sobre higiene e limpeza pessoal e doméstica. Os deveres do sacerdócio incluíam algo de médico e inspetor sanitário. Nota-se que no meio do livro encontramos as instruções para o dia da expiação. Os capítulos 17 ao 26 têm sido considerados como uma coleção separada da lei, que recebeu o título de Código da Santidade. O capítulo contém 25 importantes leis referentes aos anos sabáticos e do jubileu, os procedimentos da redenção e compaixão econômica generalizada, enquanto que o capítulo 26 conclui a coleção com promessas características de bênçãos pela obediência e ameaças de juízo pela desobediência, que era muito previsível. A categoria cerimonial da lei prefigura a obra de Jesus Cristo e, portanto, foi cumprida e se tornou obsoleta depois dele. Por essa razão, muitas pessoas têm um conceito da lei cerimonial ou de culto no Antigo Testamento controlado pela carta aos Hebreus e limitado aos sacrifícios de sangue, ordenação dos sacerdotes e do ritual do dia da expiação. Tudo isso certamente ocupa uma parte vital das leis do culto, mas de maneira alguma se abrange tudo. Para o israelita, a vida religiosa estende-se desde os assuntos como os regulamentos sobre alimentação e higiene, com sua divisão entre puro e impuro. Até mesmo a principal instituição econômica do ano de repouso sabático da terra, com a devolução de penhores mantidos por causa de dívidas, sob a lei, tinha um fundamento lógico-religioso. Baseava-se no conceito da posse divina da terra e era descrito como um sábado do Senhor e como remissão do Senhor. Assim, as obrigações materiais e os sacrifícios que tinham a ver com a guarda da instituição sabática eram consideradas como obrigações para com o próprio Deus. Deus não aceita culto daqueles, último parágrafo, página 185. Deus não aceita culto daqueles que negligenciam a justiça e a compaixão. Essa antiga instituição sabática israelita, que de outra forma poderia ser considerada fora de moda e irrelevante, em termos de cultura e agricultura, apresenta-nos um paradigma econômico concreto de um princípio fundamental da ética bíblica, ou seja, nosso dever para com Deus, quando demonstramos um cuidado responsável, sensível e sacrificial pelo próximo. Nós paramos na página 186 e retomamos no próximo vídeo com o título Adoração. Boa aula, façam as recapitulações e se preparem